Olá, a gente está em fevereiro de 2026 e o Brasil está dividido. De um lado, tem uma galera querendo o fim da jornada de trabalho 6 por 1. Do outro, um pessoal com muito medo do que isso pode causar na economia. A briga é essa: saúde contra dinheiro. E é essa batalha que a gente vai entender agora. Sabe aquela sensação, domingo à noite, e parece que a segunda-feira já chegou com os dois pés na porta? É exatamente isso. O debate todo começa aí, nesse sentimento. Essa exaustão, que vamos combinar, milhões de pessoas sentem toda semana, que está no coração de uma das discussões mais quentes do país hoje. Então, para começar, vamos olhar para o lado humano da coisa, que é onde o debate pega fogo de verdade. E olha que ninguém se engane, tá? A questão central aqui não é só ter mais um diazinho de folga para relaxar. É muito mais sério. É uma questão de saúde. A tese é que a jornada 6 por 1 está literalmente deixando as pessoas doentes. E, pelo visto, os números confirmam isso. Dá uma olhada nesse número aí, 16%. Sabe o que é isso? Foi o aumento em só um ano de gente se afastando do trabalho por burnout, por ansiedade. Isso em 2025. É um alerta vermelho, né? Mostra que o sistema atual, do jeito que está, simplesmente não está mais funcionando. Aí surge essa expressão, escravidão moderna. Pesa, né? É uma palavra forte, mas é como muita gente descreve a situação. Porque pensa bem, um único dia de folga não é descanso de verdade. Vira uma correria para pagar a conta, ir no mercado, resolver a vida, antes que o ciclo comece todo de novo na segunda. E se a gente pensasse ao contrário? E se o descanso, na verdade, fosse bom para a economia? Pois é, essa é a ideia por trás da teoria do tempo é riqueza. A lógica é bem simples. Quem tem mais tempo livre, gasta mais. Vai no cinema, viaja, sai para jantar, vive mais a vida, né? Ou seja, o descanso nesse cenário acaba gerando mais riqueza para todo mundo. E o mais interessante é que isso não é só uma teoria no papel. O próprio mercado já está se ligando nisso. Grandes redes de supermercado, farmácias, elas já estão mudando para o 5x2 por conta própria. Por quê? Simplesmente porque está difícil achar gente disposta a trabalhar no regime 6 por 1. Ou seja, a mudança de mentalidade já aconteceu, independente de ter lei ou não. Tá, até aqui parece que não tem nem o que discutir, né? Os argumentos são fortes, as empresas já estão se mexendo. Então, por que raios ainda existe um debate? Bom, a resposta está do outro lado da moeda, o lado da economia. Tá. E é aqui que a conversa muda de tom. Porque a grande pergunta é: beleza, mas quem é que vai pagar essa conta? O pessoal da indústria vai direto ao ponto. A pergunta deles é: ok, a pessoa vai trabalhar menos, mas continuar recebendo o mesmo salário. Quem vai cobrir essa diferença? Quem arca com esse custo? E a resposta vem em forma de número. Estamos falando de um aumento que pode chegar a 15 até 20% no custo da mão de obra. Para qualquer empresa, pequena ou grande, isso é muita coisa. Pode ser literalmente a diferença entre fechar um mês no azul ou ir à falência. E o problema não para na porta da empresa. Um aumento de custos desse tamanho pode criar um efeito dominó bem perigoso para a economia inteira. E os riscos não são pequenos, não. A gente está falando de inflação, porque as empresas repassam o custo para o preço final, né? Desemprego, porque algumas empresas podem preferir demitir para compensar, mais informalidade com contratação sem carteira e até acelerar a troca de pessoas por máquinas. Quer dizer, o argumento do outro lado é que, no fim das contas, essa conta pode acabar sobrando para todo mundo. Então a gente fica nesse impasse, né? De um lado a saúde, do outro a economia, de um lado a dignidade, do outro a estabilidade. E aí, tem saída para isso? Bom, lá em Brasília, no Congresso, acham que tem. A proposta que está ganhando força por lá é tentar achar um meio termo, uma solução que, na teoria, tenta agradar gregos e troianos. A palavra-chave aqui não é mudança radical, mas sim transição gradual. A ideia é reconhecer que a pauta dos trabalhadores é urgente, mas que as empresas também precisam de tempo para se adaptar. E como funcionaria isso na prática? A ideia é bem simples, na verdade. A jornada de trabalho iria diminuindo aos poucos, em etapas, ao longo de vários anos. Primeiro cai um pouquinho, depois de um tempo cai mais um pouco. Assim, as empresas teriam tempo de se planejar, de se adaptar, sem aquele choque de uma mudança brusca do dia para a noite. E essa proposta não está só no papel, não. Ela tem bastante força política. O governo federal está tratando o assunto como prioridade e a expectativa é que isso seja votado logo, ainda no primeiro semestre de 2026. E tem mais, a pressão da população é enorme. Dá uma olhada nesses dados. 72%. É muita gente. A grande maioria quer o fim da escala 6 por 1.
Com apoio popular desse tamanho, fica bem difícil para os políticos simplesmente ignorarem o assunto, né? Mas, no fundo, essa discussão toda sobre 6x1, ela é só a pontinha do iceberg. A verdadeira batalha, a batalha maior, mal começou. Porque esse debate 6 por 1 contra 5 por 2, ele é, na verdade, o primeiro capítulo de uma história muito, mas muito maior. A história sobre o futuro do trabalho, sobre como a gente vai viver e trabalhar numa era de inteligência artificial. O que for decidido agora vai moldar as próximas décadas. E tudo isso leva a gente a uma pergunta final, talvez a mais importante de todas. No futuro, com inteligência artificial e automação para todo lado, qual vai ser o verdadeiro valor do nosso tempo? Talvez a grande disputa desse século não seja mais por dinheiro, mas sim por tempo. Fica aí a reflexão.